Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu reli Éramos Seis, da Maria José Dupré. Eu acho que essa é a primeira resenha de releitura que eu faço por aqui. Eu não sou uma pessoa muito de releituras, apesar de eu querer reencontrar livros que eu gosto muito, eu acabo achando que é perda de tempo, porque são tantas histórias novas para conhecer, só que é interessante quando a gente faz releitura porque a gente percebe que esse estereótipo na verdade é muito falso, porque você nunca é a mesma pessoa quando você pega um novo livro, e o livro também não é o mesmo, né? Quando eu li Éramos Seis pela primeira vez, eu era adolescente e eu não lembrava nada desse livro, eu tinha pouquíssimas memórias, assim, e ter esse reencontro com ele foi praticamente um novo encontro do zero. Eu tive vontade de entrar em contato com a história novamente depois que eu comecei a assistir a novela na Globo, porque eu super me interessei. Eu nunca tinha visto nenhuma das outras montagens, porque eu era muito criança, ou até nem era nascida, não tenho certeza de quando foram as primeiras versões. Mas eu lembro vagamente daquela última versão antes dessa, que passou no SBT, que era o Otton Bastos e a Irene Ravache, que faziam o Seu Júlio e a Dona Lola. E eu lembro de ter curiosidade, mas não era uma novela que eu assistia. E quando eu vi que a Globo ia fazer, eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, nossa, eu vou dar uma olhada no livro pra relembrar. E aí eu li o primeiro capítulo e aquele era o meu plano inicial, só que quando eu vi eu já tinha lido 5 capítulos e eu falei, não, é isso, eu tô relendo mesmo. E enfim, foi uma experiência muito, muito bacana e dolorida, muito mais dolorida do que eu imaginava. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra. Bem, Éramos Seis, eu acho que ela é uma clássica novela das 6. Eu não sei em que horário ela passava quando ela passou das outras vezes, mas eu sempre imagino ela passando às 6 da tarde, aquela novelinha de época, de família, pra você tomar um café enquanto você assiste. E, enfim, eu acho que ela tá no imaginário popular de todos os brasileiros, né? Tanto porque é um livro clássico, quanto porque ela já passou várias vezes. E, enfim, como eu falei, eu li pela primeira vez na adolescência e eu acho que, assim, são idades tão distintas, né? Entre a primeira leitura e essa segunda, que nessa segunda eu vivi outro livro, assim, eu vivi outras emoções. Eu não lembrava de nada da minha primeira leitura e eu tenho certeza que essa segunda me marcou. Eu imagino que daqui a 10 anos eu me lembre do que esse livro me deixou. Eu acho que porque eu tinha mais idade para entender isso, para sentir. Porque eu acho que quando eu li adolescente eu devo ter focado muito na história das crianças, da família e tal, mais das travessuras do dia a dia, e dessa vez eu tive uma outra visão completamente diferente, que eu acho que é a visão que a autora realmente queria passar. Engraçado porque esse livro é da coleção Vagalume, eu sempre imaginava a coleção Vagalume como algo muito voltado para crianças, e esse livro pode ser lido por crianças, mas a mensagem dele é muito adulta e é muito impactante e muito dolorida. Quem vai contar a história pra gente é a Dona Lola, a matriarca da família, e na verdade a Dona Lola começa a história já velhinha. Ela tá passeando ali pela Avenida Angélica e ela olha pra casa que durante tanto tempo foi a da família dela, né? E aí ela vai contar que ela sente muito saudade daquele tempo, do tempo em que eles se mudaram para casa, eles compraram a casa de forma financiada, então a dívida da compra da casa foi recorrente, um problema recorrente para a família ao longo de muitos anos do crescimento das crianças e até depois da morte do Júlio. Gente, isso não é um spoiler, tá? A Dona Lola é viúva e a gente sabe disso desde o primeiro parágrafo do livro. Então, na verdade, no primeiro parágrafo do livro, ela tá ali se sentindo sozinha, relembrando esses momentos, relembrando o tempo em que eles eram 6. E a partir daí, então, olhando para aquela casa, ela vai apresentar pra gente a história desde quando eles se mudaram pra lá, onde ela tinha 4 crianças pequenas e ela e o Júlio eram jovens. E eles estavam finalmente ali conquistando o sonho de morar numa casa muito bonita na Avenida Angélica, ali em São Paulo, na década de 10, né? Aqui na novela a gente vai acompanhar, então, a partir daí, algumas décadas da vida da Dona Lola e dessa família. E a gente vai vivendo toda essa passagem do tempo ali, meio que sabendo como que vai terminar, porque a gente sabe em que pé tá a vida da Dona Lola. Naquele momento a gente sabe que ela tá ali sozinha olhando para aquela casa. E a gente vai, ao longo de toda a trajetória do livro e do que ela tem pra contar pra gente, entendendo como foi que as coisas chegaram àquele ponto e por que que ela tá ali sozinha.
E eu digo que é um livro muito adulto porque ele exige uma maturidade de compreensão e de sentimento que eu não pegaria quando eu era adolescente. Assim, a gente vai acompanhando o passar dos anos e a forma como esses filhos cresciam e agiam e a forma como a Dona Lola lidava com eles. E além disso, a gente acompanha também o Brasil nessa época, né? Tem muitas mudanças políticas, é um período aí muito efervescente, a ditadura vai acontecer eventualmente no meio do tempo, mas ela já tá brotando ali há bastante tempo, então a gente vai acompanhar o começo disso, o envolvimento das pessoas de diferentes formas com a política. Então 2 dos 4 filhos da Dona Lola vão meio que se envolver com política de maneiras totalmente adversas, então um vai pro lado do comunismo e o outro vai pro lado da manutenção da lei e da ordem, e tudo isso se reflete dentro de casa também. Eles são 2 irmãos que sempre brigaram desde criança, e a Dona Lola só quer manter o amor dentro de casa, a harmonia da família, e tudo isso é muito dolorido pra ela, é muito difícil. Em determinados momentos também a gente tá ouvindo a história dessa mulher, dessa mãe, e a gente também queria poder sentar com ela e falar assim, cara, não faz isso, porque nessa busca dela por manter tudo sempre sob controle, por ser o esteio da família e por querer que tudo aconteça de uma forma bem certinha e que todos os filhos sigam o rumo que ela idealizou, ela acaba se afastando deles e acaba promovendo a sua própria solidão. Isso é muito triste. Acompanhar toda essa saga da Dona Lola foi muito dolorido pra mim. Eu só esperava o tempo todo que houvesse alguma redenção. E eu tô muito curiosa pra ver como que os autores dessa versão da novela, pelo menos, vão fazer com isso, né? Quando eu falei um pouco sobre isso no fechamento das leituras do mês em que eu li, eram 6, que eu já não lembro se foi o mês passado ou retrasado, alguém comentou que nenhuma das novelas foi feliz não, que a novela também é bem melancólica e tem um final melancólico, enfim. Eu não assisti, então eu tô esperando pra ver o que vai acontecer dessa vez. Mas eu acho que se seguir o rumo do livro, apesar de ser triste, é um rumo muito verdadeiro enfim, é pra gente pensar, sabe? Eu acho que Éramos 6 é um livro que ele entrega muito mais do que a gente imagina quando a gente olha aquela capinha daquele casal com aquelas crianças. E eu acho que a gente tem que estar disposto a sentir esse livro e entrar na alma dele, né? Eu imagino que no momento muita gente esteja retomando falar sobre isso ou até buscá-lo para ler por conta da novela. E eu adoro quando novelas fazem isso, quando a televisão faz isso, né? Impulsiona a literatura de uma forma ou de outra. E, enfim, adorei esse impulso louco que foi reler essa história. Eu reli em pouquíssimos dias, mas ela me baqueou de uma forma que eu não imaginava. E apesar de já ter aí mais de um mês que eu li, é uma história que não me sai da cabeça, e toda hora que eu pensava em sentar pra gravar esse vídeo me vinha um pouquinho da dor e do sentimento de solidão, né? O título do livro é muito mais impactante do que parece, porque ao longo de toda a história a Dona Lola vai martelando pra gente o momento em que eles eram os 6. Eles eram os 6. Isso vai sendo mostrado a perda dessa união, desse laço, enfim, com morte, com briga, com tudo, a gente vai acompanhando ao longo do livro através de metáforas, mas também através de coisas muito, muito literais e práticas, assim. Então eu acho que a autora fez uma costura muito interessante de uma proposta de obra que ela fala com quase todo mundo que lê, eu acredito, e principalmente na época que foi escrita, porque as pessoas podiam acompanhar um pouco mais de perto aquele momento político, só que até os dias de hoje ela fala muito com a gente, com qualquer um que lê, assim. É uma história muito brasileira, mas também muito, muito humana, principalmente humana. É uma história de família, é uma história de amor, é uma história de perda. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante e eu adorei ter relido. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito louco, muito confuso, mas é porque não dá pra falar muito dessa história em termos assim, acontece isso, acontece aquilo, porque o principal dali tá nas entrelinhas, o principal tá no sentimento. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!